Você quer prosperar e alcançar a misericórdia de Deus? Então faça isso que nós vamos aprender aqui no vídeo de hoje. Olá, queridos e queridas irmãs, povo de Deus que está aqui junto comigo, se preparando para a breve volta de Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer e uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Embora nesse muito frio que está aqui no Rio Grande do Sul, mas estamos aqui com a palavra de Deus em mãos para meditarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre o que Jesus quer que nós aprendamos nos dias de hoje. E se o Espírito Santo tocar o seu coração com essa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas e vamos juntos espalhando essa mensagem para o mundo todo. E os irmãos que acompanham o canal aqui sabem que tudo que nós falamos aqui é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática aqui no canal. E o versículo que nós vamos ler se encontra em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, e diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus por esse texto maravilhoso. Toda a palavra de Deus é maravilhosa. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a transgressão. E no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, nos fala o que é. E diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Olha que incrível, queridos irmãos. A Bíblia Sagrada ela é maravilhosa. Ela nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber acerca da salvação, acerca do pecado, acerca de nos prepararmos para a volta de Jesus, acerca de prosperarmos. A Bíblia Sagrada é realmente incrível, queridos irmãos. E dê glória a Deus por isso, porque Deus deixou a palavra dele para nós. Um manual de vida para nós. Então o que encobre as suas transgressões? Transgressões nada mais é do que o próprio pecado. O que encobre os seus pecados, como vimos aqui em 1 João capítulo 3, versículo 4, jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa o seu pecado e deixa e abandona, alcançará a misericórdia de Deus. Você quer prosperar na sua vida e alcançar a misericórdia de Deus, que é uma das grandes maravilhas nesse mundo, alcançar a misericórdia e a benevolência de Deus? Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa entender que você é um pecador desde que você nasce, que a sua natureza é pecaminosa e corrompida. E todos os dias você precisa pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados a Deus para que o seu coração não venha a endurecer. Nós não podemos encobrir esses pecados de Deus, porque senão vamos acabar nos afastando de Deus. E não vamos prosperar, e não vamos alcançar a misericórdia. O grande problema está em nós seres humanos, é que nós queremos ganhar as coisas de Deus, que nós queremos alcançar a misericórdia de Deus, que nós queremos prosperar na nossa vida, mas não queremos obedecer naquilo que Deus nos pede. Naquilo que Deus nos pede, porque Ele sabe que é o melhor para nós. Porque Ele sabe que é a única maneira que nós vamos ficar perto dele e assim poderemos ser protegidos por Ele. Queridos irmãos, tudo que Deus nos pede é para o nosso próprio bem. Às vezes nós não gostamos. Por que Deus me pede para fazer isso? Mas tudo é para o nosso próprio benefício. Deus ele não precisa de nada. É nós quem precisamos. E quando falamos em prosperar, logo vem à nossa cabeça o dinheiro. Mas ser prósperos não tem a ver só com o dinheiro. Claro, Deus ele não quer que os seus filhos sejam miseráveis. Deus ele quer que os seus filhos sim possuam dinheiro. E eu vou dar alguns casos para vocês de pessoas que eram prósperas em relação ao dinheiro. Grandes personagens da Bíblia. Abraão foi um. Isaac, seu filho, foi outro. Jacó foi outro. Jó foi um homem muito próspero financeiramente, com bens, entre outros casos que temos na Bíblia Sagrada. Mas esses homens que eu citei aqui, eles eram fiéis a Deus. Eles não colocavam o dinheiro acima de Deus.
Lembra de Jó? Quando os seus filhos se divertiam, ele acordava de manhã cedo, ia lá fazer um sacrifício, pensando que os seus filhos poderiam ter pecado contra Deus. Olha o pensamento de Jó, pedindo perdão pelos próprios filhos. Jó, ele não confessava somente os seus pecados, mas ele pedia perdão também pela sua família, por talvez terem machucado ou ofendido ou pecado contra Deus. Ele não encobria os seus pecados. Ele confessava os pecados a Deus. Que interessante, queridos irmãos. Como a Bíblia Sagrada é maravilhosa e nos dá muitos ensinamentos. Mas prosperar, queridos irmãos, é muito mais do que só dinheiro. Podemos ser prósperos na nossa saúde. Como está a sua saúde? Ser prósperos com a nossa família. Como está o relacionamento com a sua família? E o que eu acredito ser o mais importante, ser prósperos espiritualmente. Como está a sua vida espiritual? Você tem prosperado na sua vida espiritual? Você tem aprendido cada dia mais acerca da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus? E mais, será que nós temos colocado em prática aquilo que aprendemos no nosso dia a dia? Porque só saber não adianta de nada. O diabo sabe. Mas o que vale é nos esforçarmos por colocar em prática a nossa vida. Será que nós estamos crescendo espiritualmente, prosperando espiritualmente? Porque muitas vezes tudo que nós queremos é prosperar financeiramente. É prosperar na nossa saúde. Prosperar no nosso trabalho. Prosperar nos nossos relacionamentos. Mas o espiritual deixamos por último. Não é tão importante prosperarmos espiritualmente. É o que nós pensamos muitas vezes. Nós, os cristãos, que eu sempre falo aqui, porque esse canal, em grande maioria, é para os cristãos. Talvez você que não seja cristão está entrando aqui no canal, seja bem-vindo. Se o Espírito Santo trouxe você aqui, aqui nós estamos nos preparando para o céu, para a volta de Jesus. Para que quando Jesus vier, estejamos prontos para irmos morar com Ele. E se o seu desejo também é esse, venha participar aqui do canal. Temos mensagens domingo, terça, quinta e sexta-feira. Mensagens de poder, de reavivamento. Mensagens de gratidão a Deus. Mensagens de ensinamentos da palavra para aprendermos o que Jesus quer que nós aprendamos. Mas o fato é, queridos irmãos, uma das coisas mais lindas nesse versículo que nós lemos aqui de Provérbios é quando fala que os que confessam o pecado a Deus e deixam e abandonam alcançarão a misericórdia de Deus. Que lindo, queridos irmãos. Que incrível, queridos irmãos. Que magnífico, queridos irmãos. É poder alcançar a misericórdia de Deus. Eu sei, queridos irmãos, porque eu já tive atolado no pecado. E quando eu me senti perdoado, quando eu senti que Deus usou de misericórdia para comigo, me perdoou e me falou, filho, segue em frente, foi o sentimento mais maravilhoso de todos, queridos irmãos. Em saber que Deus me ama, em saber que Ele me cuida, em saber que Ele me perdoa, em saber que Ele estende a mão para mim, o Deus que criou todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, que consegue criar tudo somente com o falar, somente com o pensar. É esse Deus que está disposto a nos dar misericórdia. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Quando você sentir isso, se você já sentiu, com certeza, porque Deus, Ele usa de misericórdia com nós todos os dias. Mas é incrível. E Ele nos fala, confesse o seu pecado, porque nós somos um pecador. Eu sempre falo aqui no canal, nós somos pecadores, temos que entender isso. Nós não somos perfeitos. E enquanto Jesus não voltar, nós seremos pecadores e precisaremos confessar os nossos pecados todos os dias para alcançar a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Se nós confessarmos e abandonarmos, nós alcançaremos a misericórdia de Deus. E talvez em muitos casos, nós confessemos o nosso pecado a Deus
e aí nós voltemos a cair nesse pecado. Não se desespere, querido irmão. Não ouça a voz do diabo, porque o diabo vai querer te derrubar falando que, olha aí, você caiu de novo, falou a Deus que não ia mais fazer, que ia abandonar e você caiu de novo. Esse é o papel do diabo, é acusar. Mas não olhe, não escute. Olhe para Jesus. Talvez você caia várias vezes no mesmo pecado, mas a diferença tá, você tá lutando contra esse pecado? Você tem acordado e estudado a palavra de Deus? E falado para Deus, Pai, eu tenho uma dificuldade com esse pecado. É nesse ponto que eu sou mais fraco. E o diabo me tenta justamente nesse ponto. Mas eu quero a vitória. Eu quero que o Senhor me dê misericórdia. Eu quero que o Senhor me dê poder para vencer esse pecado. Eu não quero continuar pecando contra Ti. Eu fico triste quando eu peco contra Ti. Você tem se ajoelhado? Você tem clamado ao Espírito Santo? Se você tem lutado contra esse pecado, querido irmão, Deus ele vai te perdoar. Deus ele vai usar de misericórdia com você. Mas agora, se você comete o pecado e não está nem aí, não conversa com Deus, não estuda a Bíblia, não clama pelo Espírito Santo, vive buscando as coisas desse mundo, aí você não está buscando a misericórdia de Deus. Sinto muito dizer isso. Você está buscando as coisas desse mundo e está dizendo assim, eu não estou nem aí para o meu pecado. Eu não preciso de Deus. É isso que nós estamos fazendo quando nós não confessamos os nossos pecados, quando nós não estudamos a Bíblia, quando nós não temos um relacionamento com Deus. Nos ajoelhando, nos humilhando, porque era isso que Jesus fazia. Jesus se retirava para orar e ficava horas orando, falando com o Pai, pedindo o poder do alto para poder vencer as tentações. E nós que somos seguidores e discípulos dele, precisamos também fazer isso. E se nós fizermos isso, o diabo pode nos acusar, mas ele já é um derrotado. Porque Deus vai dizer, ele é o meu filho. E ele está me buscando. E ele me ama. E ele quer vencer esse pecado. Tu não tem poder nenhum, diabo. Arreda-te daqui, Satanás. Tu não é nada. Glória a Deus, queridos irmãos. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso que nós temos. Jesus é só amor, queridos irmãos. Meus queridos e amados irmãos, se nós, filhos de Deus, seguidores de Jesus, queremos prosperar na nossa vida, seja ela financeira, seja ela com a nossa saúde, seja ela nos nossos relacionamentos, seja ela espiritualmente, que é o principal, se nós quisermos prosperar, precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Não podemos encobrir os nossos pecados. E se nós quisermos alcançar a misericórdia de Deus, precisamos confessar os nossos pecados e abandonar, lutar contra ele. Pedir o poder do alto para vencê-lo. Embora nós caiamos, estaremos lutando contra ele. Como eu disse antes, Deus não fez seus filhos para ser miseráveis. Deus ele criou todas as coisas perfeitas. E Deus ele quer que os seus filhos tenham uma vida boa assim aqui na terra. Uma vida feliz enquanto ele não volta. Sabemos, claro, que vai chegar um momento que nós vamos passar por dificuldades, lutas, provações. Mas Deus estará ao nosso lado. Deus ele estará cuidando de nós. Mas nesse momento, queridos irmãos, Deus ele quer que tenhamos uma vida próspera. Assim como muitos que eu citei aqui tiveram. Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Salomão. Mas o fato é, nós vamos querer as coisas de Deus e vamos buscar fazer o que Ele nos pede? Ou vamos só querer as coisas de Deus e não vamos fazer a sua vontade? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, queridos irmãos. Porque em muitos casos, nós só queremos as coisas de Deus, mas não queremos fazer aquilo que Ele nos pede, que é para o nosso próprio bem. E se você, hoje aqui no vídeo, quer fazer aquilo que Deus te pede, quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, entender qual é a vontade dEle para a sua vida, se você quer prosperar, quer confessar os seus pecados a Deus para que isso aconteça, e quer alcançar a misericórdia de Deus, nós vamos orar juntos agora.
com fé, crendo que Deus está ouvindo e dará para nós de acordo com aquilo com que Ele acha que é o melhor para cada um. Porque Deus, Ele sabe o que é melhor para cada um. Esse é o seu desejo? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Te damos graças pela tua bondade, a tua misericórdia que foi falada aqui hoje, a tua fidelidade, o teu amor por nós seres pecadores e fracos. Vimos aqui, querido Deus, se nós queremos prosperar na nossa vida, seja ela financeira, seja ela nos nossos relacionamentos, seja ela na nossa saúde e espiritualmente, que é o mais importante, nós precisamos confessar os nossos pecados a Ti. Nós não podemos encobrir os nossos pecados, pois somos pecadores. A nossa natureza é corrompida. Enquanto o Senhor não voltar, nós seremos pecadores, Pai. E o mais lindo, se quisermos alcançar a Tua misericórdia, precisamos confessar os nossos pecados a Ti e abandoná-los. Sabemos, Pai, por causa da nossa natureza pecaminosa, que muitas vezes nós confessamos e falamos que não vamos fazer mais o pecado e acabamos fazendo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E mesmo assim o Senhor age com misericórdia. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome por isso, Pai. Mas a diferença entre o salvo para o perdido, Pai, é aquele que luta. Ele está lutando contra o seu pecado. Ele estuda a Bíblia, ele ora, ele clama pelo Espírito Santo, ele se ajoelha, ele se humilha, ele chora, ele sente tristeza por pecar, Pai. Esse está lutando contra o seu pecado. Que nós podemos ser esse, Pai. Aquele que lutamos contra o nosso pecado. E para nós vencer essa luta, precisamos de Ti, precisamos estar ajoelhados, nos humilhando, porque não temos forças em nós mesmos para vencer os nossos pecados. Aquilo que nós precisamos fazer é nos jogar diante dos Teus pés, olhar para Ti, pedir o poder do alto, que o Senhor nos ajude a fazer isso, que o Senhor nos dê uma vida boa aqui nessa terra, se for da Tua vontade, no momento que nós temos vivendo no tempo da graça. Vai chegar um momento que as coisas vão ficar difíceis, vai chegar um momento de perseguição, de luta, de tribulação, talvez de morte para muitos. Que nós possamos nesse momento já estar preparados, se estivermos aqui na terra. Prepara os teus filhos. Estamos aqui nesse canal para nos prepararmos, para nos reavivarmos, para que quando o Senhor voltar estejamos em pé e prontos a fazer tudo, como os discípulos fizeram, até mesmo morrer por Ti, se for da Tua vontade. Fique com cada irmão que está aqui comigo, Pai. Cuide, proteja. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se vocês gostaram do vídeo de hoje, da mensagem poderosa de Deus de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, porque tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Também, querido irmão, considere se tornar um membro aqui do canal. Por R$ 7,99 você pode ser um membro e apoiar aqui nessa obra. E você também, querido irmão, receberá, se fizer isso, uma Bíblia missionária. E vamos juntos levando essa mensagem para o mundo todo, queridos irmãos. Então, uma boa noite a todos, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que está assistindo. Fiquem todos com Deus.